Bom dia, pessoal. A paz seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui com mais um dia diante de nós. Mais um dia para louvarmos, mais um dia para glorificarmos o nome do Senhor. Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por ter nos dado mais um dia, por podermos estarmos juntos diante dEle para meditarmos na palavra. Hoje nós vamos estarmos meditando em João, capítulo 3. Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos receber mais uma porção para o dia de hoje. Está escrito assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Já de início aqui nós estamos vendo que esse homem, ele era uma autoridade ali em Israel. Mas a palavra está nos contando aqui que este homem, ele foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi à noite? Exatamente porque ele era um homem de autoridade. E Jesus ele não era reconhecido pelas autoridades ali como um enviado de Deus, ou como o enviado de Deus para salvar a humanidade. Mas Nicodemos foi ter com ele à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, já de imediato aqui, a gente já pode ver que Nicodemos, ele foi procurar Jesus pelos sinais. Por aquilo que ele estava vendo Jesus fazer. Ele era mestre em Israel. Ele era autoridade. Ele conhecia toda a lei. Por ser mestre, ele tinha que conhecer. Então, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia quais seriam os sinais do enviado do Senhor. E ele viu isso em Jesus Cristo. Ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus, ele já começou aqui a sua fala, anunciando para esse homem o novo nascimento. Continuando, aqui em João 4, veja o que Nicodemos disse. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui o Senhor Jesus começou a mostrar para ele a diferença dos dois nascimentos que estavam ali em questão, porque Jesus estava falando de um nascimento e ele estava entendendo do outro nascimento. E aqui Jesus continua: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ele continuava não entendendo nada, porque ele não discernia as coisas espiritualmente. E as coisas de Deus são para ser discernidas espiritualmente. E aqui no versículo 10, Jesus continua. E disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ali em Mateus 11, 27, para dar continuidade aqui, Mateus 11, 27. Aqui em Mateus 11, 27 está escrito: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali revelando para Nicodemos a respeito do novo nascimento. Por quê? Porque ele se achegou a ele. Ele se achegou a ele. E ele estava ali mostrando para Nicodemos para que veio. Ele veio amando do Pai salvar a humanidade. Aqui Jesus continua com ele. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então ele está falando, se eu estou falando com você de coisas com que você está acostumado todos os dias, porque são coisas da terra, você não está crendo. Como você vai crer nas coisas espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ele está fazendo uma comparação aqui com coisas terrestres, para que possamos entender as espirituais. Por que ele falou com Nicodemos a respeito da serpente que foi levantada lá no deserto para que o povo fosse curado? Para que ele pudesse entender, para que ele pudesse discernir o que ele estava falando ali. Para que ele pudesse levar para o espiritual o que ele estava falando. Então, como Moisés levantou a serpente. Quando foi que Moisés levantou a serpente? A palavra do Senhor fala que o povo lá no deserto estava sendo mordido por serpentes. E Moisés, ele buscava o Senhor. Tudo que estava acontecendo, ele buscava o Senhor. Moisés colocou aquele fato diante do Senhor. E o Senhor orientou Moisés, porque o Senhor nos orienta. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos orienta. E o Senhor orientou Moisés para levantar uma serpente, colocar uma serpente de bronze em uma árvore. E falou com Moisés, olha, levanta essa serpente, coloca ela no alto. E todas as vezes que o povo for mordido por uma serpente, eles vão olhar para essa serpente de bronze e eles vão serem curados. Toda a palavra de Deus tem um sentido espiritual. E o que o Senhor Jesus está passando aqui para Nicodemos, que o sentido espiritual dessa serpente de bronze lá no deserto é que o Messias, o enviado de Deus, ele tinha que ser levantado. Para que os seres humanos fossem curados. Jesus, ele foi colocado em uma cruz. Ele foi pregado em uma cruz. Para que todo ser humano, toda a humanidade pudessem ser curada, pudesse ser sarada, pudessem estarem vivas. Todo ser humano pudesse estarem vivos. Ele foi levantado em um madeiro. Como aquela serpente foi colocada em um madeiro lá para o povo olhar, Jesus, ele foi colocado em um madeiro. Olhando para aquela serpente, o povo de Israel eram curados. E o sangue derramado, o sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário, era um antídoto para nos salvar. E continua sendo esse antídoto para nos salvar, para remover o veneno que foi deixado em nós pelo pecado do primeiro homem.
pelo pecado cometido lá no Éden. Só esse antídoto, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, pode nos ressuscitar para discernirmos as coisas espiritualmente. A palavra do Senhor fala que até que nós reconhecemos, até que venhamos a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, espiritualmente nós estamos mortos. O nosso espírito, ele está morto, precisando de ser ressuscitado. E esse antídoto, esse sangue derramado na cruz do Calvário, nos colocou em total condição de sermos ressuscitados pelo Senhor Jesus. Por isso que ele fala assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque para que o povo pudesse ser curado, eles tinham que olhar para aquela serpente e crer. Por quê? Porque naquela serpente tinha vida para eles? Não. Por causa da palavra do Senhor. Por causa da palavra que saiu da boca do Senhor. Eles iriam receberem aquela cura. Por causa da palavra liberada pelo Senhor. E a palavra liberada pelo Senhor é que o Messias seria o Salvador. É que só através dele os seres humanos poderiam receber salvação. É a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra que saiu da boca do Senhor liberou cura. Através de apenas um olhar para aquela serpente de bronze. E a palavra do Senhor libera cura, libera vida para nós, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, que foi levantado por Deus para nos trazer salvação. Ele foi o único que estava preparado para subir naquele madeiro, derramar o sangue, porque o sangue dele era puro, porque o sangue dele não estava contaminado. Todo o sangue da humanidade estava contaminado, mas o de Jesus não. Porque ele não nasceu do nascimento, ele não nasceu do nascimento físico, como todos os seres humanos. Ele foi colocado pelo Espírito Santo em um ventre, que foi no ventre de Maria, que recebeu a salvação, porque é dentro de nós que nós recebemos essa salvação. E Maria foi a primeira a receber essa salvação dentro dela. Então, para nós recebermos essa salvação, o Senhor Jesus, ele tem que entrar dentro de nós. Ele só entra quando nós reconhecemos, quando nós discernimos espiritualmente essas coisas. E quando nós convidamos ele para poder entrar no nosso coração. Por isso que existe o ato de confessarmos Jesus como Salvador de nossas vidas. Porque quando nós confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, que nós o aceitamos como nosso Salvador, que nós entendemos que ele é o Messias enviado por causa dos sinais. Porque a Bíblia inteira, ela solta sinais para nós de quem seria o Salvador. E foi por esses sinais que Nicodemos veio até Jesus. E aqui continuando a palavra, Jesus fala com ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna só através do Senhor Jesus. Só ele tem vida eterna para nos dar.
Ele continua, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus ele não veio condenar. Então você não vai ver, você vai ler os evangelhos e não vai ver sair nenhuma palavra de condenação da boca do Senhor Jesus Cristo, porque ele não veio condenar ninguém. Ele veio para amar e ele veio para salvar. E aqui ele continua, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós próprios nos condenamos quando nós não cremos nessa palavra, quando nós não cremos na palavra que sai da boca do Senhor. Nós estamos nos condenando. E fala, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras não sejam, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a humanidade estava sem salvação. Quando Jesus chegou à Terra, tinha tudo. Deus criou tudo para o ser humano. Mas lhe faltava a salvação que foi roubada lá no Éden. E o Senhor Jesus veio para que pudéssemos recuperar isso. Para que pudéssemos ressuscitar. Espiritualmente nós estávamos mortos. E quando nós nascemos de novo, nós começamos a entender as coisas de Deus. O nosso entendimento é aberto. E nós entendemos as coisas de Deus. Nicodemos, ele começou a entender. Porque ele foi até Jesus. Ele foi até o Salvador, porque ele reconheceu ele. Entre todos os homens, ele reconheceu Jesus Cristo como o Messias que a palavra estava falando. Ele foi até ele. E aceitou ele como Salvador de sua vida. E através de Nicodemos, cumpriu-se uma das palavras que o Senhor falou. De que o Senhor Jesus seria enterrado com os ricos. A palavra fala que ele pegou o corpo. A palavra do Senhor se cumprindo. Ele pegou o corpo de Jesus. Para que o corpo de Jesus não ficasse ali como todos os corpos dos que morriam por maldição ficavam. Ele enterrou e levou Jesus para o seu sepulcro e o enterrou ali. Em cumprimento da palavra do Senhor. Porque toda a palavra do Senhor se cumpre. Não fica nada sem se cumprir. Tudo que o Senhor falou a respeito de Jesus se cumpriu. Por isso hoje nós podemos estarmos aqui, meditando na palavra de Deus e crendo que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos. O nome dele está acima de todo nome. Ele é aquele que tudo pode fazer por nós. Tudo. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, nos será concedido. E quando nós falamos assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida, porque eu entendi que tu fostes o Messias enviado por Deus. Eu te aceito, eu abro a porta do meu coração para que tu possas entrar. Quando nós falamos isso, o Senhor Jesus Cristo, ele vem e entra, porque nós abrimos a porta do nosso coração para ele entrar.
E através do Espírito Santo ele entra em nossas vidas. Ele vem morar conosco. Ele é Deus conosco nessa terra. O Espírito Santo de Deus é Deus conosco nessa terra. Não estamos sozinhos quando nós convidamos ele para entrar. A única forma do Espírito Santo entrar em nós é convidarmos Jesus para entrar, para fazer moradia no nosso ser. E ele vem e faz moradia em nosso ser. E nós podemos olhar para dentro de nós e falar com ele. Porque é aqui que ele vem morar. Dentro de nós. Temos alguém com quem podemos conversar. Quando confessamos Jesus como Salvador de nossas vidas. E foi isso que Nicodemos fez. E o Senhor espera. Ele espera que você que ainda não fez isso, que você possa estar fazendo, porque ele quer estar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer estar com você em todos os momentos. Amém? Agora nós vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos falar com o Todo-Poderoso. Nós vamos colocar diante dele tudo aquilo que envolve nossas vidas. Vem comigo. Estamos conectados no trono da graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grandioso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por tão grande graça nós temos de termos a palavra do Senhor que nos instrui. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai amado, pelo sangue derramado naquela cruz. Pai, ele derramou todo o sangue dele para nos salvar. Ele se colocou em nosso lugar, ele morreu no nosso lugar para que tivéssemos vidas, para que pudéssemos estarmos aqui diante do Senhor, falando com o Senhor, colocando diante do Senhor tudo aquilo que envolve nossas vidas. Pai amado, pessoas, ó Deus querido, estão diante do Senhor agora. Eu não estou aqui sozinha. Tem pessoas, ó Pai amado, prostradas diante do Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa olhar para dentro delas agora. Que o Senhor possa sondar o mais profundo do seu ser, Pai. E que o Senhor possa estar indo de encontro às suas necessidades. Porque no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele, ó Pai amado, que nos salvou, nós estamos aqui diante do Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor sonda essas pessoas da cabeça às plantas dos pés, no nome do Senhor Jesus Cristo, e derrama, Pai, a tua misericórdia sobre suas vidas, que o Senhor possa estar levando cura para os que precisam de cura, salvação para os que precisam de salvação, porta aberta para os que precisam de portas abertas, mas no nome do Senhor Jesus, que essas pessoas sejam agraciadas pelo Senhor, Pai querido, nesse dia. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, te agradecendo, Papai, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima, meus amados.